A paz seja convosco, meus amados irmãos. Vamos iniciar essa live desta terça-feira, desse dia 5 de maio de 2020. Eu quero cumprimentar você que está chegando agora, você que está entrando, vai sinalizando, vai te identificando aí, dizendo se está tudo ok, está na paz do Senhor, se o som estiver bom, se você estiver verificando aí se está tudo ok, gostaria que você pudesse nesse momento cumprimentar e vamos dar início a essa live desta terça-feira, né? Estamos vivendo um tempo realmente de isolamento, um tempo em que precisamos adorar a Deus tão somente dos lares. Não é possível estarmos ainda no templo, todos nós estamos passando por essa situação, mas eu quero já dizer a você que nós estamos plenamente em adoração ao Senhor. Estamos buscando ao Senhor da maneira que Ele quer também no nosso lar, com a nossa família, e eu quero crer que nesta noite, nesse momento, o Senhor também vai receber o nosso louvor, vai receber a adoração. Já estou vendo aqui pastor Cláudio, pastora Claudenice, minha mãe Eva, Paz aqui no Facebook, no Instagram, a irmã Cleide, Débora, outras pessoas também chegando. Eu gostaria muito, meus irmãos, que nesse momento você pudesse iniciar comigo esse momento dessa live, sabendo que nós estamos prestando um culto ao Senhor. É um momento de adoração, um momento de busca ao Senhor. A nossa igreja, ela está ao longo de 1 mês e meio aproximadamente, fazendo todos os dias uma live, exatamente para podermos estarmos juntos. Nós não temos condições nesse momento de estarmos no templo, estarmos na igreja, mas através dessa ferramenta que nós temos, através do Instagram, através do Facebook, nós temos condições de levar a palavra de Deus. Nós temos condições de falar do nome do Senhor e alcançar muitas famílias. Eu gostaria muito que, se você tivesse condições de compartilhar esse vídeo nesse momento, você que está no Instagram, você que está no Facebook, você pudesse compartilhar, para que essa palavra que Deus vai falar nesta noite possa alcançar o coração de outras pessoas. Deus me colocou nesta noite uma palavra para tratar sobre a questão da voz dele, como a gente está tomando decisões, a partir de onde estamos tomando decisões, a partir de que voz estamos ouvindo. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, Deus vai tratar contigo nessa área, porque todos nós precisamos de um direcionamento, não é verdade? Todos nós estamos precisando urgentemente, olharmos para a nossa vida, olharmos para o cenário, o contexto em que estamos e termos um posicionamento. Não é possível que nós estejamos dentro desse cenário de pandemia, onde o mundo inteiro está perplexo, está realmente sem saber para onde ir, que a gente fique sem tomar uma posição. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração. Já estou vendo aqui outras pessoas chegando aqui, irmão Vanderlei, irmã Luziana. Então, meus irmãos, estamos nesse instante buscando a face do Senhor e quero que você ore comigo agora. Apresente ao Senhor esse momento. Saiba que o controle da nossa vida está com Deus. Nossa vida está nas mãos dele e Ele nos direciona. É Ele que guia os nossos passos. É Ele que está conosco. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos, nesse momento, eu sei que há uma tendência nossa, porque não estamos no templo, de muitas vezes nos distrairmos, mas eu queria pedir a sua gentileza para que você pudesse fechar os seus olhos nesse instante e pudesse orar comigo, orar ao Senhor, orar para que Ele possa estar dirigindo nossos passos, nos orientando e recebendo, acima de tudo, este louvor, esta adoração, recebendo esse culto que já iniciamos, para a glória do nome dEle. Deus amado, estamos aqui, Deus, como igreja, como Ministério Vida Profunda, te adorando, Senhor, nos lares. Através dessa live, Senhor, estamos transmitindo o culto que fazemos todos os dias, para que o Teu nome seja mais conhecido, para que o Teu nome, Senhor, alcance mais famílias. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos por Ti,
sedentos por ouvir a tua voz, sedentos, Senhor, por tomar, ó Deus, decisões coerentes com a tua palavra, sedentos, Senhor, para seguir, ó Deus, os passos que tu desejas para a nossa vida. Eu apresento, Senhor, nesse instante cada irmão, cada irmã que está chegando, cada uma das famílias, Senhor, que passará a ouvir a tua voz a partir, Senhor, desse instante. Que, Senhor, cada vida dessa seja abençoada. Que nesse instante, Pai, a sua família, Senhor, receba de ti todo o refrigério, toda a paz. Que a sua vida, Senhor, seja diferente a partir desse encontro, a partir desse momento onde tu vais falar profundamente. Pai, eu abençoo cada vida, Pai, que está agora, nesse instante, deixando, Senhor, algumas ocupações. Quem sabe uma outra live também importante, quem sabe, Senhor, um noticiário, uma outra atividade, mas parou nesse momento para dar uma atenção, Senhor, à tua voz. Parou nesse momento para estar diante de ti, ouvindo a tua palavra. E nós queremos, ó Deus, te agradecer porque tu, Espírito Santo, é que chamaste cada um para nesse instante exaltar, nesse instante glorificar o teu nome. Ó Senhor, me ajude, Senhor. Me ajude a falar da tua palavra. Me ajude, Senhor, a manifestar a tua vontade, que é soberana, que é perfeita, que é imutável, que é eterna, essa que é infalível, inerrante. Os teus decretos, Senhor, eles nos acompanham e eles se cumprem integralmente na nossa vida. E é assim, Senhor, que nós oramos, já te declarando que tu és o nosso Deus, declarando que tu és o nosso Senhor, declarando a nossa dependência absoluta de ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos, eu gostaria nesse instante de ler 1 Samuel, no capítulo 3 e o verso 10. E depois gostaria de louvar uma canção. 1 Samuel, capítulo 3, 10, diz assim: Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Não é linda essa expressão? Fala, porque o teu servo ouve. Gostaria, meus irmãos, de louvar uma canção desse momento. Essa canção é uma canção de um cantor chamado Marco Aurélio, que diz assim: Fala, Senhor. Talvez alguns não conheçam, outros talvez estejam esquecidos. E os irmãos sabem muito bem que eu, quando costumo cantar olhando para o meu papel, né? Para a minha letra, para depois não ser um compositor aí de uma letra que já tem autoria. Não é verdade? Para a gente que não está ali no Ministério do Louvor, para a gente que não está ali participando ativamente desse ministério, nós temos que nos guiar através dessas letras, né? Então eu gostaria nesse momento, nós já oramos, nós já lemos aqui o texto sagrado sobre o qual haveremos de fazer essa reflexão, e gostaria de louvar essa canção que tem por título Fala, Senhor. Vamos louvar o Senhor? Fala, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, preciso muito te ouvir. Fala, Senhor, com a doce voz eu quero ouvir. Fala, Senhor, eis-me aqui, prostrado estou em teu altar, humildemente a lhe adorar. Bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala, Senhor, fala que teu servo ouve. Fala, Senhor, atento estou à tua voz. Fala, Senhor, do modo que quiser. Fala, fala, Senhor, que alegre atendo ao teu mandar.
tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver, conforta quando triste estou, me enche de amor. Ó Deus, fala comigo, com tua voz de amigo, os teus conselhos sigo. Fala comigo, fala, Senhor, fala que teu servo ouve. Fala, Senhor, atento estou à tua voz. Fala, Senhor, do modo que quiser. Fala, fala, Senhor, que alegre atendo ao teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver, conforta quando triste estou, me enche de amor. Ó Deus, fala comigo, com tua voz de amigo, os teus conselhos sigo. Fala comigo. Você quer ouvir a voz do Senhor? Será que você está preparado para ouvir a voz de Deus? Será que esse é o desejo do seu coração? Diga glória a Deus, diga aleluia, diga eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso de Deus. Meus irmãos, eu gostaria nesse momento já de fazer essa reflexão. Para você que chegou agora, nós lemos 1 Samuel, no capítulo 3, o verso 10. Eu gostaria de deixar uma breve reflexão sobre esse texto. Esse texto que é um texto muito profundo, porque ele fala da voz do Senhor. E se você teve acesso ao Facebook e você contemplou o título dessa reflexão bíblica, você pode ter observado que ela está escrita assim: tomando decisões a partir da voz de Deus. Tomando decisões a partir da voz de Deus. É muito importante a gente, nesse tempo de pandemia, observarmos como anda a nossa vida, como estão as decisões que estamos tomando na nossa vida. Nós sabemos, meus amigos, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo tempos de incertezas, né? Um tempo muito de incerteza. Ninguém, né, por mais pessimista que tenha sido, pode ter observado uma virada de ano de 2019 para 2020 e tenha imaginado que nós iríamos passar um período onde nós não faríamos culto nas igrejas, que nós não nos reuniríamos nesses lugares, que a obra missionária fisicamente, ou seja, no âmbito exterior, estaria paralisada. Ninguém, na pior das hipóteses, poderia pensar que a igreja precisaria se encontrar nos lares e através de um sistema desse, de internet, para poder conduzir e levar a palavra de Deus. Na verdade, a gente não tem domínio sobre nada. E é nesse momento que nós temos mais certeza. Temos muita certeza de que nós não temos o controle absolutamente de nada. É por isso que nós podemos olhar para esse cenário atual e termos essa convicção de que estamos dentro de um período, de um tempo de incertezas. E dentro desse cenário, desse contexto que estamos vivendo, o problema das nossas incertezas se deve a essa questão da pandemia. A pandemia, ela causou um problema generalizado. Ela está trazendo, inclusive, esse problema, e nós não sabemos o dia do término dessa situação que tomou conta do mundo. Mas eu quero lhe dizer que ninguém está isento, ninguém está imune de passar por esse momento. E certamente todas as famílias, todas as pessoas estão agora refletindo muito mais sobre sua vida. Refletindo mais e somos verdadeiramente sujeitos a essa situação, porque nós somos pessoas finitas. Só Deus é que é infinito, não é verdade? Só Deus é que está de eternidade a eternidade livre, imune a essa situação.
mas nós temos uma causa desse contexto de indecisão, é porque nós somos finitos. E é por isso que nós precisamos estar atentos à voz de Deus. É por isso que nós precisamos estar muito atentos a como tomar decisões na nossa vida. E as incertezas, ela pode acontecer em qualquer área. Qualquer área da nossa vida nesse momento, ela pode ter sido tomada por essa questão da epidemia. Nós sabemos que tomar decisões não tem sido fácil. E aí você que está comigo agora acompanhando, você talvez esteja pensando em tomar uma decisão sobre a sua profissão. Nesse momento talvez você esteja sem trabalhar. Ou você já esteja projetando algo bem difícil para os próximos dias, semanas, meses. Ou seja, esse cenário de incerteza, ele também tomou conta dessa área da vida que é a vida profissional. Nós sabemos que esse cenário de incerteza, ele também tem atrapalhado muito o contexto familiar. É uma das áreas mais problemáticas. É uma das áreas que tem gerado também muito conflito. E eu quero dizer aos irmãos que não fica somente nisso. Nós temos também uma área, que é a área educacional, que é uma área onde a gente fica com incerteza se vai continuar, se vai estudar. Muitos jovens nesse momento estão se preparando para o Enem, estão se preparando para concursos, mas há muitas incertezas. De fato, não tenha dúvida, estamos vivendo um contexto realmente onde tomar decisões não tem sido fácil. E aí, meus irmãos, também tem uma área que nós precisamos estar atentos, que é a área espiritual. Na nossa vida espiritual, nós todos os dias tomamos decisões se vamos orar, se vamos ler a palavra, se vamos buscar mais ao Senhor. Nós estamos todos os dias dentro desse contexto de dúvidas, de muitas prioridades e, quem sabe, muitas dificuldades de ter concentração na palavra do Senhor. Quem sabe ficar perplexo, que caminho seguir, que rumo seguir. Quem sabe como buscar a Deus nesse tempo onde a igreja está fechada, o seu templo, onde nós não temos o nosso líder, o pastor próximo, alguém, quem sabe, que possa nos ensinar a palavra, orar conosco. Mas aprove a Deus que, apesar de tudo isso, nesse tempo difícil, nesse tempo de incerteza, Ele nos permitiu, através dessa tecnologia, que a palavra do Senhor chegasse até você, chegasse até a sua vida. E eu quero dizer a você que nesse tempo de incerteza, nesse momento onde nós estamos vivendo, isso leva-nos a viver um tempo de muita dificuldade de tomar decisões, exatamente porque nós escutamos muitas informações ao mesmo tempo. Isso gera um problema. Qual o problema de muitas vozes? O problema de muitas vozes é que isso cria uma confusão. Isso pode nos levar a ter dificuldades de tomar a melhor decisão, a decisão correta, a decisão acertada. Eu gostaria de dizer a você que a melhor decisão é aquela decisão em que nós ouvimos a voz de Deus. A melhor decisão, parece óbvio isso, parece algo que é uma constatação clara, que nós não podemos ouvir uma outra voz que não seja de Deus para tomar decisões. Mas você sabia que tem pessoas que acham que Deus ele parou de falar? Você sabia que tem pessoas que nesse momento, numa crise de saúde pública, numa crise já também econômica, numa crise espiritual, você sabia que tem pessoas que já deixaram e abandonaram o Senhor, exatamente porque acham que você precisa prosseguir, você precisa urgentemente caminhar, você precisa urgentemente ir adiante. Nesse instante, nesse momento, eu quero dizer a você, assim como Deus falou também com Josué, que ele precisaria ser forte, corajoso e não temer, você precisa nesse instante, nesse exato momento, estar com os olhos voltados a essa voz do Senhor, que não deixou de falar. Essa voz que brada ao meu coração, essa voz que brada ao seu coração, para fazer com que você prossiga, para fazer com que você vá adiante, para fazer com que você ouça a única voz que deve ser ouvida. Meus irmãos, nós sabemos que depois de Josué, muitas palavras foram ditas por Deus.
e Deus também falou com Samuel. Nós lemos aqui, meus irmãos, contextualizando isso que nós falamos, que Deus ele aparece para Samuel. Samuel era uma criança, e o contexto desse versículo que nós lemos é um momento onde havia muita impiedade, meus irmãos, dentro de Israel. O povo já estava corrompido. O tempo dos juízes foi um tempo realmente de muita idolatria, muito afastamento do povo de Deus. E Eli, que era o sacerdote, tinha 2 filhos que realmente não tinham nenhum compromisso com Deus. Eli, apesar de ser um sacerdote, já estava velho, e ele não tinha tomado posturas dentro do seu lar, dentro da sua casa, para poder fazer com que a voz de Deus fosse ouvida, a voz de Deus fosse obedecida, para que os mandamentos, os preceitos do Senhor fossem cumpridos. A verdade é que, dentro daquele cenário de Samuel, ainda criança, Deus agora resolve falar com Samuel. E essa história é muito conhecida porque Samuel é o chamado dele, é o momento onde Deus fala com ele, para que pudesse agora levar uma palavra para o sacerdote e também para Israel. Nós lemos, meus irmãos, aqui, que o Senhor fala com ele. E quando o Senhor fala com ele, o Senhor, como de outras vezes, já tinha tentado falar e ele não conseguia ouvir. Ele responde assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você já pensou para analisar isso? Gostaria de ler de novo esse versículo. Esse versículo 10 foi o momento onde o Senhor veio. Veja aí como a situação muda, né? O Senhor veio, o Senhor não estava ausente da situação. O Senhor veio e ali esteve. Diz a palavra do Senhor que ali esteve. O Senhor pisou naquele lugar, né? O Senhor esteve naquele lugar. E quando o Senhor esteve ali, o Senhor chamou, como de outras vezes, e disse: Samuel, Samuel. Gostaria que você pensasse nisso. Pense agora no seu nome e pense no Senhor falando com você. Pense agora Deus falando no seu nome, Deus chamando o seu nome. Deus já havia falado com Samuel por 3 vezes, e Samuel pensava que era Eli, e todas as vezes quando ele se dirigia para Eli, todas as vezes, ele pensava que era Eli. Ele disse: não estou te chamando, vai deitar-te. E depois da 3ª vez, Samuel começou a se lembrar do tempo em que Deus falava com ele. E Samuel disse assim: olha, quando essa voz te chamar, então você vai responder assim: fala, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Fala porque o teu servo ouve. Meus irmãos, esse é o momento onde a gente, de fato, começa a contemplar que Deus, ele está presente. Que apesar de um cenário de impiedade, porque o mundo é um mundo ainda de impiedade, o mundo se distanciou de Deus, as pessoas se esqueceram de Deus. A verdade é que nós estamos aqui, meus irmãos, vivendo um tempo onde Deus ainda fala. Você acredita nisso? Você crê nisso? Será que você consegue entender que Deus, ele está conosco? Deus, ele está aqui nesse instante, ainda falando comigo, falando com você. Será que você consegue compreender isso? E aí você diz assim: mas como é que Deus fala? E aí eu digo a você: Deus fala hoje através da sua palavra. Deus fala hoje através do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de contar uma experiência que tive pessoal. Nós temos muitas experiências pessoais. Nós caminhamos com Deus e Deus, ele fala conosco em muitos momentos. E eu tive uma experiência com Deus, também um momento de incerteza, um momento de dúvida, onde eu precisava urgentemente que Deus, ele me respondesse algo. Eu precisava que Deus, ele falasse comigo numa área, que era a área de uma escolha, se eu deveria fazer um curso universitário ou se eu deveria ir para o seminário. Foi um momento de muita dúvida na minha vida. Isso aconteceu em meados do ano 2016. E apesar de eu ter já a minha formação acadêmica, apesar de eu ter minha profissão, mas eu cheguei a fazer um vestibular com o Mateus e tive o êxito nessa missão e fiquei a questionar. Fiquei a questionar a mim mesmo e orar muito a Deus para saber se eu faria aquele curso de Ciências Sociais na Universidade Federal aqui de Pernambuco, ou se prosseguiria com o seminário, haja vista que Deus já estava me falando, me impulsionando muito para esse momento, mas Deus ainda não tinha dito quando era que isso iria iniciar.
Então, meus irmãos, foi um momento de muito questionamento, muita oração. E eu me lembro perfeitamente quando eu estive num pequeno grupo, e lá, depois de um pequeno grupo que eu liderava, estava presente uma missionária que nós conhecemos, eu e Luciana, tivemos a oportunidade de conhecê-la, a missionária Marcelene, da Espanha. E a missionária Marcelene e os irmãos Flávio, a irmã Flávia e o Isvaldo, eles relutaram muito comigo para que eu desistisse de fazer esse curso. Eles realmente disseram, olha, o chamado de Deus para a sua vida é outro. Então eu sei que o irmão está muito decidido, mas nós vamos orar, nós vamos jejuar e nós vamos entrar num propósito com Deus para que Deus ele confirme isso que a gente já tem como confirmação. Isso não é o que Deus quer. E a verdade, meus irmãos, que eu relutei muito, tive muita dificuldade, pedi conselhos. Na época, o Ministério Vida Profunda ainda não tinha nascido fisicamente. Eu digo nascido fisicamente porque, na verdade, nós, meus irmãos, nós estamos compreendendo que no mundo espiritual Deus já tinha decretado o nascimento do Ministério Vida Profunda. Você crê nisso? Você sabia que Deus ele já tinha projetado, planejado tudo isso, todos esses momentos? Isso não passou de surpresa diante de Deus. E eu me recordo, meus irmãos, que nesse cenário de aconselhamento, nesse cenário de busca, de oração e de pessoas intercedendo por mim, eu me lembro que fui para uma consagração. Nessa consagração eu recebi 2 palavras proféticas. Deus ele falou comigo, quando eu digo isso a você, e você às vezes fica questionando, será que Deus ainda fala hoje? Eu digo a você, Deus ainda fala hoje. E Deus fala através da sua palavra, através da Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Ele fala por meio dela e fala por meio do Espírito Santo, que também é Deus. E usa pessoas que têm o dom de profecia para poder ministrar na sua vida. E eu me recordo que nessa consagração, 2 pessoas me deram uma palavra profética. E uma delas foi a pastora Claudanice, onde ela disse assim, Alexandro, Deus vai te tirar de um povo e vai te colocar no meio de um outro povo. Ela não disse quando, ela não disse de que forma, mas isso Deus já estava trabalhando. E outra irmã, nesse mesmo dia e no mesmo lugar, foram 2 palavras proféticas, a irmã Rafaela Egito. Ela não está conosco, não congrega conosco, mas é uma profetisa, uma serva do Senhor. E ela não me conhecia. Ela me chamou, a mim e a Luciana, que estava junto de mim. Luciana sempre me acompanha, Luciana está sempre do meu lado. E ela disse, irmão, eu não conheço você, mas vem cá, olha, Deus está me dizendo aqui, Deus está me dizendo agora, que Ele vai lhe usar para uma obra, tá certo? E vai ser dentro de pouco tempo. E eu ali, meus irmãos, eu não tinha dimensão nenhuma do que seria. Eu não tinha visão nenhuma, até porque ninguém havia projetado nada ainda. Não havia no nosso coração, de forma alguma, iniciar uma igreja, congregar. Enfim, nós estávamos ali sem qualquer direcionamento ainda, porque Deus só estava somente mostrando algo no futuro. Mas a verdade, irmãos, que dentro desse cenário em que eu estudaria ou seguiria um caminho de seminário teológico, Deus ele falou profundamente em Atos dos Apóstolos para mim. Numa palavra, lá no capítulo 21, onde o apóstolo Paulo também estava querendo ir para Jerusalém, ele estava em Cesareia, e o profeta Garbo vem para ele e diz assim, olha, me dá o teu cinto. E pegou o cinto do apóstolo Paulo, e com esse cinto ele acorrentou as suas próprias mãos e pés e assim, olha, o dono desse cinto, quando ele for para Jerusalém, lá ele será preso pelos judeus, né, e perseguido pelos judeus, e será entregue nas mãos dos gentios. Então Deus saiu me mostrando, meus irmãos, dentro de 3 semanas de curso, de que a minha ida para a universidade não era acertada, porque ele tinha uma obra que ele havia apontado no futuro, que eu ainda não estava enxergando, mas era a obra de Deus. A obra de Deus ela não iria ser realizada na Universidade Federal. E eu só comecei a compreender isso depois que realmente Deus ele falou profundamente nesse texto de Atos e confirmou que eu deveria deixar aquele curso para me dedicar a uma obra. E eu comecei a refletir sobre isso exatamente porque se eu tivesse iniciado aquele curso, todos os projetos de Deus para a minha vida seriam naquele instante travados, bloqueados. Porque a igreja, o Ministério Vida Profunda, iniciaria meses depois.
e nós vimos como havia uma necessidade grande de estar nessa obra, como de fato há, como de fato estamos hoje. Nós tínhamos certeza de que a nossa presença naquele momento, de cada irmão daquele que iniciou a obra, era importante. Cada um que precisou iniciar aquela obra era importante. E Deus estava me revelando que também não era o momento de ir para o seminário. O momento do seminário era o momento posterior. Porém, essa voz do Espírito Santo, ela foi muito forte ao meu coração. E aquele ânimo, aquela alegria, aquele desejo de continuar um curso universitário, ele começou a enfraquecer. Aquele desejo de fazer o curso, aquela vontade de estudar sociologia, filosofia, estudar as questões antropológicas, tudo aquilo que, quem sabe, vai nos colocar dentro de um cenário secular. Deus estava dizendo assim: olha, eu tenho algo muito mais profundo para você. Eu tenho algo para você ser útil na minha obra. Eu tenho algo que vou colocar você para lhe capacitar, para que você possa exercer o seu chamado. Eu quero dizer a você, meus irmãos, que minha experiência, nesse meu contexto de que falo para você agora, que me ouve, eu comecei a fazer uma indagação. Mas, meu Deus, por que não a universidade e sim agora uma visão de adentrar mais na obra, de me preparar mais, de estar mais vinculado a essa obra do Senhor? E aí veio um versículo também muito conhecido por nós, que ele é dito no 1 Coríntios, no capítulo 10 e 31, e às vezes assim o contexto não é o mesmo que eu estou colocando, mas é somente para que os irmãos entendam que tudo que nós vamos fazer tem que ser para a glória de Deus. Esse versículo de 1 Coríntios, no capítulo 10, 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou quer fazeis qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então eu comecei a entender que naquele cenário em que eu estava caminhando, naquela direção, naquele caminho, ali Deus não seria glorificado. Ali seria uma questão mais pessoal, seria uma questão mais minha do que de Deus. Deus não seria glorificado. E aí, meus irmãos, eu parto para esse ponto dessa reflexão, fazendo um questionamento a você. Que voz você tem ouvido? Será que você tem ouvido uma voz em que pega o tempo que você tem, o tempo que é para ser destinado para Deus? Será que você está agora dentro desse momento, nesse instante que você me ouve? Será que a voz que você tem ouvido é aquela voz que toma o tempo de Deus? Será que você tem ouvido mais uma voz onde o tempo que é para ser destinado para Deus, ele está em segundo plano? Será que em primeiro lugar estão os seus sonhos, os seus projetos? Será que todo aquele planejamento pessoal, secular, será que essa é a primeira voz que está direcionando você a seguir um caminho, a seguir um passo? Será que é essa voz? Será que, não que a gente não deva ter sonhos, não que devamos ter os nossos projetos, isso é necessário, isso é importante, desde que tudo isso seja para a glória de Deus. Mas aí será que você está ouvindo essa voz ou você está ouvindo realmente a voz de Deus? A voz que leva você a ter a vida que Deus projetou para você, a vida que Deus planejou para você. Eu digo isso, meus irmãos, porque nós precisamos nesse momento de incerteza, nesse momento de decisões, saber se as nossas decisões, que às vezes está na nossa mente, está no nosso coração, elas vão se coadunar, elas vão realmente estar alinhadas, alicerçada, fundamentada com a voz única, que é a voz de Deus que devemos ouvir. Esse é um instante muito importante, porque no momento de conflito, no momento de dúvida, de incerteza, a tendência nossa é ouvirmos muitas outras vozes e nos esquecermos de que a voz que precisamos realmente dar ouvidos é a voz de Deus. E aí é quando eu faço essa provocação com você, para que você reflita se verdadeiramente a voz que você está ouvindo, a voz pela qual você está buscando, a voz, quem sabe, que está lhe direcionando a tomar um caminho para a esquerda ou para a direita, é a voz de Deus, porque nós precisamos ter Deus como nossa prioridade. Lá em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo estava tão convicto do seu chamado, tão convicto do caminho que ele devia percorrer, que ele disse assim: eu já estou crucificado com Cristo. E agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Isso é muito lindo, porque isso aí é a certeza de que o caminho que está percorrendo, o caminho que está traçando é um caminho que agrada ao Senhor, é um caminho delineado por Deus, é um caminho que está alinhado com a vontade soberana de Deus. Portanto, meus irmãos, quero nesse instante falar com você para que você esteja atento à voz do Espírito Santo. Esteja atento à palavra de Deus e à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo do Senhor ainda fala. O Espírito do Senhor fala e fala profundamente. E é por isso que nós precisamos estar atento e não endurecer o nosso coração, porque precisamos estar com o nosso coração sensível à voz de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há uma tendência nossa de nos inclinarmos para outro lugar. Nós temos uma tendência muito grande de não contemplarmos a vontade de Deus, endurecermos o nosso coração, porque o nosso coração é resistente. O nosso coração muitas vezes é um coração que pensa somente nos nossos desejos e prazeres. Certamente muitas pessoas estão me ouvindo agora e estão fazendo muitos planos para a retomada após pandemia. E eu quero crer que tem muitas pessoas que, apesar de todo esse tempo que Deus está dando de buscar de buscar mais a santidade, de viver mais em oração, tem muitas pessoas que não veem a hora de, quando acabar essa pandemia, fazer uma viagem, procurar sair desse cenário de isolamento, esse cenário onde ficou tanto tempo em casa, e começar agora, mais uma vez, botar a sua vida em primeiro lugar. Tem muitas pessoas que se frustraram porque não estavam nos seus projetos estar em casa nesse momento. E aí é preciso que você, nesse momento, faça uma indagação. Será que verdadeiramente o que Deus quer para mim, nesse instante, as decisões, sobretudo aquelas que virão pós-pandemia, é para eu ter a vida como antes? Será que aquela vida que eu vivia antes era uma vida que glorificava a Deus? Certamente não era, meus irmãos. Para muitos, para outros sim, para outros eles compreendem que eles estavam alinhados com a vontade de Deus. Para outros eles compreendem que ele estava satisfazendo a vontade de Deus. E é por isso, meus amados irmãos, que você precisa estar atento à voz. Porque Deus, ele fala, como falou com Samuel, ele continua a falar. E ele chama pelo teu nome. Ele conhece o teu nome. Ele conhece o meu, ele conhece o seu nome. E ele costuma falar para que a gente possa não errar, não cair. Esse é o chamado de Deus, nos direcionando a tomar decisões, nos direcionando ao acerto. Eu quero concluir esse momento com o verso 29 de Apocalipse 2, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo permanece falando. O Espírito Santo fala muito forte na igreja ainda. O problema é que nossa mente nem sempre está sujeita e cativa à voz do Espírito Santo. Mas eu quero, meus amados irmãos, meus amigos, dizer a você que esse é um tempo que nós precisamos tomar decisões mais sérias na nossa vida. Decisões que nos vá mais unir ao Senhor. Decisões que vai nos aproximar de Deus. Decisões que vai fazer com que não somente a nossa vida pessoal siga um projeto que Deus delineou, mas também a nossa família. Porque todos os projetos que Deus traçou na vida do homem, dentro desse contexto divino, inclui também a sua família. Você sabe disso? Você sabia que os projetos de Deus não é um projeto para um homem pessoalmente, não é um projeto para uma vida particularmente. Quando olho para a minha vida ministerial, quando olho para a minha vida, eu também olho para a minha família. Na minha vida não somente tem eu, como Alexandro, feito agora estou sendo convidado aqui pelo pastor Valério para poder trazer essa reflexão. Faz parte da minha vida minha esposa Luciana, faz parte da minha vida o meu filho Mateus. Todos os projetos, todas as decisões, tudo que eu preciso tomar tem que estar alinhado também para que a minha família esteja dentro desse contexto. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem para alcançar não somente o homem, mas o homem e a sua família. Quando Josué, ele terminou todas as batalhas, ele chegou assim e disse: escolhei hoje a quem servais, porém hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja, não era somente ele, era ele e a casa dele. Quando o apóstolo Paulo, ele esteve no cárcere, ele e Silas,
e Silas com ele louvando e orando, e veio um grande terremoto dentro dessa prisão. Nós sabemos que o carcereiro tentou tirar a sua própria vida, e o apóstolo Paulo chegou para ele e disse: olha, não façais isso, porque todos nós estamos aqui. E aí ele perguntou: o que eu posso fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A salvação, meu amigo, a salvação, meu irmão, não é somente para você. A salvação é para você e para a sua família. A salvação é para um contexto muito mais amplo. Se hoje eu estou aqui, é pela graça de Deus. Se hoje eu estou aqui falando da palavra de Deus, é para a glória e louvor do seu nome. Não é um projeto pessoal que Deus me chamou para isso. Não é uma questão pessoal, mas é uma questão que envolve a família. E quando a família vai bem, quando os filhos vão bem, quando o esposo, a esposa, todo mundo em casa está em unidade, dentro de uma unidade de propósito, dos sonhos traçados por Deus, você percebe a diferença. A tua vida espiritual é outra, a tua comunhão com Deus é outra, o desejo de orar, o desejo de buscar é totalmente diferente. Eu gostaria nesse momento, meus irmãos, de fazer um pedido a você, através da palavra do Senhor. Pare para ouvir a voz de Deus. Não tome decisões precipitadas. Não deixe que outras vozes tomem esse cenário da sua vida e venha interferir naquilo que Deus já tem preparado para você. Procure, antes de tomar todas as decisões, consultar a Deus. Deus, Ele ainda fala hoje. Ele falou no Antigo Testamento, falou no Novo Testamento e fala ainda hoje. Nós estamos vivendo dentro de um contexto da nova aliança no sangue de Jesus Cristo vertido na cruz por nós. Vertido na cruz para mim salvar e salvar a sua casa. Eu quero muito que nesse instante, meu amigo, minha irmã, que você possa analisar todos os contextos da sua vida. Analise o contexto de vida profissional. Analise o contexto de vida educacional, de um curso que você vai fazer, pretende fazer. Analise o contexto familiar. Analise a sua vida espiritual e procure indagar a si mesmo. Será que os meus projetos, será que meus planos, isso vai glorificar a Deus? Será que tudo que eu estou traçando, tudo que eu estou delineando, isso agrada a Deus, está agradando a Deus? Meus irmãos, faça essa pergunta. Será que você está ouvindo a voz de Deus? Será que Deus está falando com você? Samuel, Débora, Adriana, Sandra, Valério, Claudianice, Mateus, Cleide, Severino, Francisco e quantos outros? Alexandro, será que Deus fala no teu nome? Meu filho, que caminho você está seguindo? Para onde você está traçando o seu projeto de vida? Será que você ainda está, apesar de Deus bradando, que lhe deu um chamado para você focar mais, para você ser dirigido por Ele? Porque lá em Provérbios nós sabemos que o coração do homem, ele traça muitos caminhos, mas é o Senhor que dirige os passos. É o Senhor que dirige a minha vida. É o Senhor que precisa dirigir a sua vida. Permita que o Senhor, através da sua voz, dirija a sua vida. Permita, você pode dar glória a Deus. Você pode daí exaltar o nome do Senhor e dar aleluia. Gostaria nesse momento de lhe indagar acerca disso, para que você não saia dessa live muito certo de que o Senhor permanece falando com você. E quem sabe, enquanto que com Samuel foram 3 vezes, na 4ª ele respondeu. Quem sabe Deus já está falando com você mais de 10 vezes. Quem sabe depois de tantas lives que o Ministério Vida Profunda tem feito, e outras que você também tem visto, Deus está bradando, falando ao teu coração para que você mude de vida, mude o caminho, mude a rota e comece a glorificar o Senhor e comece a apresentar a sua vida plenamente. Deus não quer uma área somente da sua vida, não. Deus quer tudo. Deus, Ele quer a sua área profissional, Deus quer a sua área familiar, Deus quer tudo para que através de todas essas áreas Ele seja glorificado. Você consegue compreender isso? Será que você consegue compreender que Deus, Ele atua em todas as áreas da nossa vida? A área intelectual, a área espiritual sobretudo. Deus quer você orando mais. Deus quer você lendo mais a palavra. E você não vai ter condições de chegar para Deus e dizer que não teve tempo. Nunca, nem eu nem você, poderíamos ter afirmado isso. E hoje muito menos. E sabe por quê? Porque hoje temos muito mais tempo para servir o Senhor. E aí você talvez esteja dizendo: eu estou até trabalhando mais. Eu estou, quem sabe, trabalhando em casa. Aí eu vou dizer a você: mas você não está indo para a igreja domingo? Você não está indo para a igreja na quinta?
Você não está indo para o culto de oração na terça? Não é verdade? Então esse tempo que você não está indo lá, o que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? Que direcionamento você está dando à sua vida? Será que você pode responder isso para você mesmo? Será que o Espírito Santo consegue falar com você e você responder para ele: eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo ouve? Eu gostaria de orar nesse momento e eu não sei se está sendo possível colocar aqui os pedidos. Vou até perguntar a Mateus aqui, porque eu queria que ele me ajudasse aqui. Vem cá, Mateus. Porque eu não estou vendo aqui o andamento aqui dos comentários. E eu quero, nesse instante, meus irmãos, já que a gente não está conseguindo aqui verificar nenhum comentário, eu não sei a razão, mas eu gostaria de orar por algumas áreas da sua vida. Gostaria que você pudesse, nesse momento, olhar para algumas áreas da sua vida que precisa realmente de alguém colado com você para lhe orientar, colado com você para falar com você profundamente, grandemente, para mudar a sua vida. E hoje, meus irmãos, eu tenho uma graça muito grande da parte de Deus, que é ter minha família do meu lado, como eu disse no início, no meio dessa ministração. Eu tenho Mateus, eu tenho Luciana, nossa família está alicerçada nessa rocha firme chamada Jesus. E eu queria muito que a sua família estivesse vivendo esse tempo, vivendo esse momento. E eu quero orar por sua família, quero orar pela salvação da sua família. Eu quero orar também pela cura de algumas pessoas que estão enfermas. Já que eu não consigo contemplar aqui alguns pedidos, não estou conseguindo aqui verificar alguns contatos que certamente os irmãos precisam que haja oração. Eu gostaria que você, nesse instante, nesses próximos minutos, que você pudesse orar comigo, que você pudesse clamar ao Senhor e deixar Deus falar contigo. Que a voz do Espírito Santo seja única, que a voz do Espírito Santo seja aquela sobre a qual você vai tomar decisões, sobre a qual você vai deixar de ser indeciso para ser alguém que vai tomar decisão, mas uma decisão alinhada com o Senhor. Vamos orar? Deus amado, estamos aqui, Senhor, neste dia, apresentando a Deus os pedidos que cada irmão certamente tem nesse momento. Eu quero apresentar para cada família, Pai, Senhor, que não estão tendo seus filhos na igreja. Pai, Senhor, que não sabe, ó Deus, o que é que seus filhos estão fazendo nesse momento, apesar de estar em casa. Não há comunicação, não há interação. Pai, Senhor, que já perderam o contato há muito tempo com seus filhos. Quero apresentar, Senhor, maridos, esposas, casais, Senhor, que estão sendo bombardeados por Satanás. Para quem sabe, Senhor, buscar divórcio, buscar separação, buscar conflito, Senhor. E eu quero declarar nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, quero suplicar a Ti, Senhor, que Tu venha com a Tua intervenção e Tu faças cessar nesse momento toda a ação de Satanás, todo o intento de Satanás, Senhor, sobre as famílias. Eu desfaço agora no nome de Jesus. Sejas glorificado em cada lar que ouve. Vai, Senhor, trazendo, ó Deus, o pecador para próximo de Ti. Vai, Senhor, levando a consciência de cada homem, de cada marido, de cada esposa, de cada filho, de que precisam estar, Senhor, unidos, juntos como família, buscando a Tua face. Senhor, nós oramos por salvação, para que a Tua voz, que está bradando no coração do pecador, ela seja ouvida nesse tempo que se chama hoje. Quero, Senhor, clamar para que nenhuma das famílias se percam, Senhor. Que nenhuma delas, Senhor, elas parta desse mundo aqui sem ter uma experiência com o Espírito Santo, sem ter uma experiência sobrenatural com Deus. Ó Senhor, Tu ainda falas hoje através da Tua palavra e fala através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando fala, a palavra profética, quando vem, ela vem para poder confirmar a palavra revelada, a palavra escrita, ela vem para revelar Cristo. Quero apresentar, Senhor, aqueles que estão enfermos, os que estão precisando agora de cura, em nome de Jesus. Senhor, quantas indecisões, médicos sem saber, ó Deus, que decisões vão tomar. Há pessoas, Senhor, que nesse momento, Senhor, estão, ó Deus, aflitas, porque não tem, ó Deus, como se socorrer, Pai. Não sabe, Senhor, a enfermidade que tem, qual é o diagnóstico, mas Tu és aquele, Senhor, que revela o coração e traz a paz, e traz, ó Deus, a tranquilidade. Nós oramos pela cura, para que, ó Deus, toda enfermidade vá embora,
para que Tu, Senhor, sejas exaltado nesse tempo de incerteza, nesse tempo, Senhor, que precisamos tomar decisões. Nós precisamos ouvir a Tua voz, que cada uma dessas famílias, Pai, nessa área de cura, comece a ouvir que a voz que cura é a voz do Senhor. A voz que cura é a voz do nosso Deus. A voz que cura é somente ela, é a única voz. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, pela paz social, para que possamos, ó Deus, viver esse tempo de pandemia em paz, em segurança. Nós clamamos, Senhor, para que Tu, Senhor, venha nos dar tranquilidade. Toda inquietude vai embora, todo temor vai embora. Nós Te pedimos, Senhor, para que as incertezas, os questionamentos, as dúvidas que nos levam, Senhor, a duvidar, que elas possam ser cessadas agora. No nome de Jesus, eu oro agora a Ti, Senhor. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos, eu vou encerrar agora e quero pedir a você, para que você possa compartilhar. Nós terminamos essa live, mas que você possa compartilhar e enviar isso para alguém que você conhece. Alguém que está em muita dúvida, alguém que precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Alguém que nesse instante não sabe que rumo tomar. Não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda, não sabe se muda de profissão, não sabe se abandona a Deus. Deixa eu dizer, deixa com que essa live chegue até essa pessoa, para que ele conheça o único Deus, o único que pode guiar os nossos passos num caminho onde não há risco nenhum de afundarmos. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao pastor Valério pela oportunidade de trazer essa reflexão, de poder contribuir com o reino de Deus. E quero dizer a você que assim como também eu tive dúvidas em alguma etapa da minha vida e tive muitas incertezas, ouça a voz do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo falar contigo. E ouça a sua voz em obediência. Ouça a sua voz. O Espírito Santo, ele continua a falar. Deus continua a falar num tempo que se chama hoje. Que Deus te abençoe, proteja a sua casa, a sua família, e que nenhum mal chegue sobre a tua vida. Amém? Deus te abençoe, meus amados irmãos. Estarei encerrando agora para a glória de Deus.